Desde que o ser humano começou a olhar para o céu e se perguntar sobre seu lugar no universo, algo parecia deslocado. Por trás da sensação de liberdade, por trás da ilusão de escolha, existe um véu que encobre o verdadeiro funcionamento da realidade em que vivemos. Muitos acreditam que os governos, as elites econômicas ou organizações secretas estão no topo da cadeia de controle. Mas o livro de Urântia aponta para algo ainda mais profundo. Entidades que operam além da nossa dimensão física, seres cósmicos designados para governar, coordenar e até intervir no desenvolvimento do nosso planeta. E o mais perturbador, alguns desses seres falharam, outros se rebelaram, e nós ainda estamos presos às consequências disso. No universo descrito pelo livro de Urântia, a Terra não é apenas mais um planeta entre bilhões. Ela é um mundo marcado por distorções espirituais profundas, resultado de antigas rebeliões celestes. Segundo o livro, existe uma hierarquia espiritual extremamente bem organizada, com funções definidas, inteligências superiores que atuam como administradores do tempo e do espaço, e seres de luz cuja missão é acompanhar o progresso moral e espiritual de cada civilização. Mas no caso da Terra, algo deu errado. A rebelião de Lúcifer, sim, este mesmo nome que ressoa nos mitos e religiões, não foi apenas um símbolo do mal. Ela foi uma revolta literal dentro da estrutura administrativa do universo local. E o mais chocante, a Terra esteve diretamente envolvida nessa revolta. O planeta Urântia, como é chamado na terminologia do livro, está entre os poucos mundos que sofreram as consequências diretas dessa rebelião espiritual. Isso significa que durante milhares de anos, estivemos sob a influência de líderes espirituais que não estavam alinhados com os princípios cósmicos de luz, amor e ordem. O ser que deveria supervisionar nosso mundo, chamado Caligástia, traiu sua função, aderindo ao manifesto de Lúcifer e mergulhando a Terra em um ciclo de confusão, medo e isolamento espiritual. É por isso que o mundo parece sempre à beira do caos, porque, de certa forma, estamos nos recuperando de uma guerra cósmica cujas cicatrizes ainda estão abertas. Agora, pare para pensar. E se as estruturas invisíveis que comandam a Terra ainda estiverem parcialmente contaminadas? E se muitas das limitações que sentimos não são apenas psicológicas, sociais ou políticas, mas espirituais? O livro de Urântia fala de um plano de recuperação gradual, uma espécie de reintegração da Terra à fraternidade cósmica. Mas esse processo é lento, exigente e depende do despertar individual de cada ser humano. Ou seja, enquanto muitos esperam por um salvador externo ou por um colapso das estruturas de poder, a verdadeira libertação começa quando você entende como esse sistema foi corrompido e qual é o seu papel dentro dele. E por mais que isso soe como ficção, o texto de Urântia é surpreendentemente detalhado. Ele não oferece apenas ideias vagas ou alegorias simbólicas. Pelo contrário, ele nomeia ordens de seres celestes, descreve suas funções, localizações no universo e até os processos administrativos que envolvem os mundos habitados. É como se alguém tivesse tido acesso a um organograma cósmico, a uma cartografia espiritual do universo e decidisse traduzi-lo em linguagem humana. A sensação ao ler é a de que estamos diante de algo proibido, algo que muitos não querem que saibamos, talvez por medo do que faremos com esse tipo de informação. E a pergunta inevitável surge: por que esse conhecimento foi escondido? Por que o livro de Urântia ainda é ignorado pela maioria das instituições religiosas, acadêmicas ou filosóficas? Talvez porque ele mexe com as fundações de tudo. Ele rompe com a visão infantilizada do divino e nos apresenta um universo vivo, organizado e profundamente interconectado. Um universo onde você não é um pecador condenado ou uma vítima impotente, mas uma centelha consciente inserida em um drama cósmico muito maior do que qualquer narrativa religiosa convencional jamais ousou descrever. Essa é apenas a superfície do que o livro de Urântia revela sobre o controle planetário, mas há muito mais, e a seguir, vamos aprofundar como essa rebelião espiritual afetou o desenvolvimento humano, desde as primeiras civilizações até os dias atuais, e o que está sendo feito nos bastidores do cosmos para restaurar o plano original para a Terra. Continue com sua total atenção aqui. Quando olhamos para a história da humanidade, muitos padrões se repetem.
guerras intermináveis, civilizações que sobem e caem, líderes corrompidos, religiões que prometem salvação, mas entregam controle. O que o livro de Urântia propõe é que esses ciclos não são apenas fruto do acaso ou da limitação humana. Eles são, na verdade, reflexos de uma ferida espiritual mais profunda, aberta há centenas de milhares de anos, quando os administradores celestes da Terra decidiram romper com a ordem cósmica. A rebelião de Lúcifer, como descrita no livro, não foi contra Deus diretamente, mas contra a estrutura hierárquica que organizava os universos locais. E essa rebelião teve consequências devastadoras aqui, na Terra, porque Caligástia, o príncipe planetário responsável por guiar a humanidade, aderiu ao lado rebelde. Imagine um governador cósmico com acesso às leis universais, sabedoria superior e autoridade espiritual, decidindo distorcer sua missão original. Caligástia foi incumbido de conduzir a evolução humana com equilíbrio, preparando a Terra para se integrar ao plano maior da criação. Mas ao se alinhar com a revolta de Lúcifer, ele rompeu esse elo e passou a interferir deliberadamente no progresso humano, incentivando separação, dominação, medo e ignorância espiritual. O resultado? Um planeta isolado, onde as civilizações perderam o senso de origem cósmica, fragmentaram o conhecimento espiritual e caíram em sistemas de crença que promovem culpa, submissão e adoração cega a autoridades externas. Segundo o livro de Urântia, a Terra passou a fazer parte de um grupo de mundos quarentenados, impedidos de se comunicar livremente com as redes cósmicas de informação espiritual. É como se estivéssemos presos dentro de um sistema fechado, onde os sinais do alto foram silenciados por milhares de anos. Isso explica por que tantas revelações espirituais verdadeiras foram sufocadas, e por que figuras iluminadas que vieram tentar restaurar esse elo foram perseguidas, distorcidas ou transformadas em símbolos religiosos vazios. Moisés, Buda, Jesus, todos, de formas diferentes, tentaram reacender o vínculo perdido com o alto, mas a estrutura de controle espiritual, implantada por Caligástia, resistia silenciosamente nos bastidores. E esse é o ponto mais perturbador. Grande parte da humanidade ainda vive sob as influências desse sistema espiritual contaminado. As instituições que definem o que é verdade, realidade ou divino estão muitas vezes enraizadas em ideias originadas nesse período de trevas cósmicas. O medo do inferno, a submissão cega a autoridades religiosas, a crença de que somos naturalmente pecadores e indignos, tudo isso faz parte do resíduo deixado pela rebelião. Não é coincidência que tantas doutrinas preguem a impotência do ser humano diante do sagrado. Elas foram moldadas para manter a humanidade espiritualmente passiva, presa ao jogo do controle. Mas há esperança, e o livro de Urântia deixa isso muito claro. A quarentena não durará para sempre. Já existem inteligências cósmicas trabalhando na restauração do plano original. Seres de luz, chamados filhos instrutores, filhos materiais e outros, estão lentamente ajudando a Terra a se reequilibrar. O nascimento de Jesus, por exemplo, foi parte desse plano maior de reestruturação espiritual do planeta. Ele não veio apenas para pregar amor e compaixão. Sua presença teve implicações cósmicas, conectando a Terra novamente aos circuitos espirituais mais elevados. Mas, como sempre, sua mensagem foi rapidamente distorcida por religiões que passaram a usá-lo como símbolo de controle, medo e separação. Estamos, portanto, vivendo em um momento crítico, a ponte entre a rebelião e a restauração. E é aqui que entra o nosso papel. A consciência humana precisa despertar para essas verdades cósmicas, não apenas como curiosidade espiritual, mas como urgência evolutiva. Quando você começa a perceber que as forças que te controlam não são apenas externas, mas também invisíveis, você se liberta do jogo. O verdadeiro poder está no reconhecimento da própria origem divina, na lembrança de que você é um fragmento do cosmos, portador da centelha do infinito. O livro de Urântia não é uma narrativa simbólica. Ele é um mapa, e como todo mapa, só serve para quem está disposto a caminhar. A Terra ainda está em transição, e a restauração completa depende de um número crescente de seres humanos,
que escolham romper com as estruturas mentais, emocionais e espirituais herdadas da rebelião. Essa escolha não é fácil. Requer coragem, lucidez e uma busca constante pela verdade, além das aparências. Se você acha que o mundo é regido apenas por governos, corporações e líderes visíveis, o livro de Urântia convida você a ampliar esse olhar de forma radical. Ele apresenta uma estrutura cósmica extremamente complexa, uma verdadeira engenharia celestial, onde múltiplas ordens de seres atuam para manter a harmonia universal, ou, no caso da Terra, para restaurá-la. Em essência, o que vemos como realidade é apenas a ponta de um iceberg multidimensional, sustentado por hierarquias espirituais que operam em silêncio, além do véu perceptivo humano. Elas não fazem parte de nenhuma religião organizada, tampouco pedem adoração. São consciências com funções específicas na evolução de planetas como o nosso. E entender quem são esses seres e o que eles fazem pode ser o primeiro passo para sair da ilusão que nos aprisiona. No topo dessa estrutura, ao menos no nosso universo local, está um ser chamado Michael de Nebadon. Segundo o livro, ele é o criador e soberano do nosso universo local e é a identidade cósmica de Jesus antes de sua encarnação na Terra. Michael é um filho criador, e seu papel não é apenas simbólico ou mitológico. Ele literalmente originou as energias, as formas de vida e as estruturas administrativas que sustentam centenas de milhares de mundos. Quando ele veio como Jesus, não foi para fundar uma religião, mas para viver uma experiência humana total e, ao fazer isso, reivindicar sua autoridade plena como governante espiritual deste universo. Após sua vida terrena, ele se tornou oficialmente o soberano supremo do nosso domínio cósmico. Isso significa que qualquer restauração espiritual na Terra tem ele como ponto central, mas não está sozinho. Abaixo dele existe uma complexa rede de ordens cósmicas, filhos instrutores da Trindade, filhos Melquisedeques, filhos Avonais, estrelas vespertinas, anjos de várias classes, serafins, midsonitas e tantos outros. Cada um com papéis precisos, muitos dos quais dedicados exclusivamente à assistência da Terra durante esse período de transição. Esses seres são como engenheiros vibracionais, professores dimensionais, curadores energéticos, coordenadores do destino planetário, mas sempre atuando, respeitando o livre-arbítrio humano. Eles não forçam o despertar de ninguém, apenas sustentam as condições para que esse despertar possa acontecer em quem está preparado. Os anjos da guarda, por exemplo, são reais, mas não no sentido infantilizado que muitas crenças populares pregam. Eles são designados com precisão matemática para acompanhar indivíduos em fases específicas da evolução espiritual. Sua presença não é aleatória. Eles observam, inspiram e protegem decisões-chave, mas nunca interferem diretamente. Já os serafins planetários operam em larga escala, coordenando movimentos de coletivos humanos, sociedades inteiras e até eventos históricos, sempre com base em propósitos maiores que raramente são compreendidos por nós. E há também os estudiosos celestes, que gravam tudo, cada pensamento, cada intenção, cada vibração gerada no planeta. A realidade está sendo registrada em níveis que a ciência atual nem consegue conceber. O mais impressionante, porém, é a revelação de que muitos desses seres estão tentando ajudar a humanidade a sair da influência residual da rebelião de Lúcifer. E fazem isso não com milagres visíveis, mas com transmissões sutis de ideias, inspirações silenciosas, sincronicidades estranhas e encontros que mudam trajetórias. Você já sentiu uma intuição profunda que parecia vir de outro plano? Um impulso súbito para mudar de vida, abandonar velhos padrões, seguir uma direção mais alinhada com o coração? Essas chamadas são, muitas vezes, sinais de que essas inteligências estão tentando se comunicar. E ainda há os ajustadores do pensamento, talvez a revelação mais impactante do livro de Urântia. São fragmentos puros de Deus que habitam a mente humana, silenciosamente, desde a infância. Eles não são anjos, nem guias externos. São literalmente centelhas da mente universal, tentando conduzir cada indivíduo para o seu destino mais elevado. Esse ajustador é aquele sussurro interior que você sente quando está em conflito.
É aquela consciência silenciosa que insiste em te lembrar do que é nobre, verdadeiro e essencial. E segundo o livro, se uma pessoa escolhe viver em alinhamento com esse fragmento divino, ela pode chegar ao ponto da fusão. Um processo espiritual profundo onde o ser humano se torna uno com a centelha, garantindo assim a imortalidade espiritual e a ascensão consciente para além da Terra. Tudo isso aponta para uma verdade chocante e, ao mesmo tempo, libertadora. Você não está sozinho. Nunca esteve. Existe uma rede de apoio invisível, multidimensional, silenciosa e extremamente amorosa tentando te lembrar de quem você é. Apesar de todas as camadas de ilusão construídas pela história humana e pelas heranças da rebelião. Mas a chave continua sendo sua. Nada será imposto. Nem mesmo Deus força o retorno de um filho. Tudo depende do momento em que o ser humano olha para dentro e diz: quero voltar para casa. Quero que preste muita atenção agora. Estamos indo para a última revelação. Vamos abordar o que está acontecendo agora, no nosso tempo, neste exato momento. Por que tantas pessoas estão despertando? O que significa o fim da quarentena espiritual? E o que você pode fazer, de forma prática e interior, para participar ativamente dessa restauração cósmica? Se tudo o que o livro de Urântia revela parece grandioso demais para caber em nossa rotina comum, é porque estamos apenas começando a emergir da sombra de um longo esquecimento. Durante milênios, a Terra esteve em quarentena espiritual, isolada do restante do universo, em razão das consequências da rebelião de Lúcifer. Isso não é metáfora. Segundo o livro, houve um rompimento real, uma cisão na ordem cósmica, e a Terra foi uma das esferas atingidas diretamente por essa ruptura. Esse isolamento significava que estávamos desconectados de transmissões espirituais universais, privados de contato direto com as realidades superiores. Foi como viver dentro de um campo fechado, onde a dor, a confusão e o esquecimento de nossa origem divina se tornaram a norma. Mas esse tempo está acabando. O livro de Urântia aponta para uma transição já em curso. Estamos saindo da era do isolamento espiritual e entrando em um novo ciclo, o da reintegração cósmica. É por isso que tantos estão despertando. É por isso que temas antes ocultos, espiritualidade profunda, ciência da consciência, sabedorias antigas e reconexão interior estão emergindo de forma exponencial. Nada disso é por acaso. A vibração planetária está mudando. A frequência mental da humanidade está sendo lentamente ajustada. E o véu que encobre a verdade começa a se tornar mais fino. Ainda há resistência, claro. Ainda há forças interessadas em manter o velho paradigma. Mas o plano maior já está em movimento, sustentado por inteligências que não respondem ao tempo humano. Esse novo ciclo exige algo profundo, autonomia espiritual. Não haverá mais guias externos, salvadores coletivos ou líderes messiânicos. O chamado agora é interno. Cada ser humano está sendo convidado a se tornar um ponto de luz consciente dentro da malha planetária. Isso significa reconquistar sua soberania espiritual, purificar sua mente das narrativas condicionadas e aprender a escutar o silêncio onde o ajustador do pensamento sussurra. É no silêncio que a nova conexão se estabelece. Não é barulhenta, não é espetacular. É íntima, sutil, real. E uma vez estabelecida, muda tudo, pois o mundo externo passa a ser reflexo da vibração interna. O livro de Urântia, então, não é apenas uma revelação sobre o passado cósmico. É um manual de preparação para o futuro espiritual da Terra. Ele mostra onde erramos, quem nos desviou, o que nos foi ocultado e, principalmente, como voltar. Não por dogma, não por medo, mas por escolha, por afinidade com a verdade. E esse retorno não significa abandono da vida terrena, mas sua consagração. Quando um ser humano se alinha ao seu ajustador, ele se torna agente da luz, em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer condição. O plano não é escapar da Terra, mas transformá-la de dentro para fora, com lucidez, compaixão e consciência expandida. É isso que está em jogo agora. O controle da Terra não é mais apenas uma questão externa, geopolítica ou econômica. Ele é espiritual. E a grande questão não é mais quem está controlando o mundo, mas sim quem está controlando você por dentro. São seus medos, seus condicionamentos, os resquícios da rebelião?
Ou é a presença silenciosa que te chama para a verdade, mesmo quando tudo à sua volta parece gritar o contrário. O momento atual é uma bifurcação. De um lado, o velho sistema se fragmenta. De outro, o novo ainda é invisível, mas já pulsa. E o livro de Urântia, apesar de complexo, denso e misterioso, oferece um mapa para quem quer ir além das aparências. Um mapa que não se impõe, não exige fé cega, mas propõe reflexão profunda, coragem interior e um salto quântico de consciência. A verdade é que você nunca foi apenas humano, nunca esteve isolado de fato. Você é parte de um plano cósmico maior do que qualquer ideologia pode conter. E agora, esse plano está pedindo sua participação consciente. O que fará com essa revelação depende apenas de você.